muitas vezes a gente não se dá conta que quando a gente pensa em acordar cedo e a gente não consegue, não é só preguiça. Doutor Leandro, mais uma vez está com a gente, seja muito bem-vindo. Às vezes as pessoas acham que é preguiça, né? É. Então essas pessoas sofrem muito, né? Sofrem porque são meio que taxadas como preguiçosas, que não conseguem funcionar, como literalmente a gente diz, logo cedo, né? É, exatamente. É muito comum esse tipo de pessoa ser taxada como preguiçosa, ou depressiva, ou insônia, né? Tá com insônia, não consegue dormir E a cedo. história é bem diferente, né? É totalmente diferente e a ciência já avançou muito para compreender esse tipo de pessoa. E eu já volto, então, para a gente poder continuar o nosso assunto, mesmo porque se você quiser fazer suas perguntas para o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, você deve, mulheres@tvgazeta.com.br. Se você também muitas vezes tem dificuldade para acordar e não sabe como, aproveita e já manda suas perguntas. Voltando para o Dr. Leandro, quer dizer, já que as pessoas são taxadas como preguiçosas, vamos começar desmistificando isso? O que faz com que a gente funcione mais durante o dia e outras pessoas funcionem mais durante a noite? Que diferença a gente tem de química mesmo cerebral? Isso é uma coisa muito importante. Então as pessoas, o primeiro ponto que a gente tem que bater é isso que você falou. Então durante o dia, o tempo que a gente está acordado, a gente não funciona linearmente. A gente tem oscilações. A gente tem oscilações. Então tem pessoas que têm uma tendência a funcionar melhor de manhã, outras que têm uma tendência a funcionar melhor à tarde e à noite. Então a ciência estudou essas pessoas. Então a gente define mais ou menos 3 tipos, né? Aquelas pessoas mais matutinas, que tendem a acordar cedo, às vezes até antes do despertador, acordam bem-humoradas, dão bom dia. Assim. Então aquela pessoa que acorda bem no comercial de margarina, assim, acorda feliz. Mas também chega à noite, já tá pra lá de Bagdá. A pilha acaba. Então a pessoa rende de manhã, à tarde e à noite ela não consegue ter uma vida noturna muito agitada, não consegue dormir em horários assim muito tarde, né? Às vezes precisa, por uma questão social, tem dificuldade. Mesmo no final de semana, às vezes pode acordar mais tarde, ela prefere acordar mais cedo. Eu assisto faz até atividade a missa do Padre Marcelo Rossi no domingo às 6 da manhã. É super cedo. Então você é uma típica pessoa matutina, né? Que funciona bem de manhã. E aí tem pessoas, em torno de 20, 15, 20% da população que funciona melhor à tarde. Então essa pessoa tem dificuldade de dormir cedo. Ela sabe que ela vai ter que acordar cedo no dia seguinte, mas ela não consegue. Ela fica rolando, não consegue adormecer, vai dormir 1 da manhã. E se ela for despertada antes da hora que o relógio biológico dela acorda, ela fica mal-humorada, rende muito mal de manhã. Então ela sai igual um zumbi da cama, não tem vontade de tomar café. Literalmente um zumbi mesmo. É literalmente um zumbi. Parece que leva algumas horas para a pessoa de fato acordar, né? Ela acorda às 6 e vai dar o primeiro bom dia às 10h30 da manhã. Então todo mundo em casa conhece alguém assim, que não funciona de manhã. Então isso não é preguiça, isso não é só hábito. É lógico que o hábito é importante, tem algumas coisas que ajudam a ligar e desligar o cérebro, mas as pessoas são geneticamente predispostas a isso. O problema é que hoje em dia, com o capitalismo, questão da indústria, as pessoas têm que ser enquadradas no horário comercial. Então tem muita gente que funciona bem à tarde, trabalhando e estudando de manhã. Não tem uma flexibilidade, né? E devia ter. Porque se tivesse, você tiraria o melhor do seu funcionário. Então o RH não se preocupa com isso, qual hora que você funciona melhor. Não vale chegar para o patrão e falar, eu sou mais vespertino, de manhã não vou... Então as pessoas acabam tendo que se adequar na marra. Aí surge ansiedade, depressão, frustração, baixo rendimento. Eu conheço um monte de gente que vai dormir 1 da manhã e é obrigado a acordar 5h30, 6 da manhã. Aí não rende mesmo. Não rende e isso dia após dia vai minando a saúde, cara. Agora, você falou em 3 tipos. E o terceiro tipo é aquele O terceiro tipo é o mais comum, que é o que a gente chama de indiferente. É aquele tipo mais flexível. Em torno de 60% é desse tipo flexível. Ou seja, consegue oscilar entre de manhã e à tarde, de acordo com o ritmo de vida. Porque a gente muda, né? Quando a gente é adolescente, depois a gente é adulto, depois vai aposenta. Então, essas pessoas são mais flexíveis, em torno de 60%. Nosso problema está nos 40% que sobram, que são mais matinais ou mais vespertinos. Mas o que acontece no cérebro da pessoa, no corpo dela, para que ela funcione desse jeito? Porque assim, por mais que você tente se adaptar, tudo bem, a gente faz o que tem que ser feito, mas o corpo acaba se sentindo um pouco mais debilitado, cansado. Por exemplo, se eu tenho que dormir tarde vários dias seguidos, eu fico meio zumbi por uns dias, até que o sono volte a se reequilibrar. É um problema químico mesmo? Não? É um problema químico. Então, o cérebro, ele funciona com um relógio dentro dele. Então, a gente tem uma região no cérebro que fica bem lá dentro, né? Que é essa região mais centroencefálica, lá nas profundezas do cérebro. E aqui tem uma região chamada hipotálamo. Então, o cérebro, ele oscila, ele flutua. A gente aprendeu a dormir quando o sol se põe, a acordar quando
quando o sol nasce. Durante o dia a gente tem hora para comer, hora para descansar, hora para praticar atividade física. Os cérebros não são iguais. Cada pessoa tem um ritmo. A melatonina, por exemplo, é o hormônio do sono. Aumenta quando você vai dormir. Durante o dia, a adrenalina, o cortisol é o hormônio do estresse, do despertar, do alerta. Então as pessoas têm ritmos que oscilam de forma diferente. Agora, o ambiente também importa. O cérebro ele não funciona sozinho. Então, tem algumas coisas no ambiente que ajudam o cérebro a sincronizar, a acordar e desligar. Por exemplo, a rotina. A rotina muda o nosso relógio biológico, a regularidade. Outra coisa importante é a luz. Por exemplo, se você quer desligar o cérebro, abaixa a luz. Aí você vai produzir melatonina e vai ter mais sono. Então, quem tem dificuldade para dormir cedo, caso haja necessidade, já tem que começar a desacelerar bem antes do horário de dormir, né? Muito antes. As pessoas às vezes falam assim, vou esperar o sono chegar. Esse é o erro. A gente tem que caminhar em direção ao sono. Tem que desligar devagarzinho, para a adrenalina ir baixando, evitar alimentos estimulantes, evitar atividade física extenuante à noite, baixar a iluminação, evitar tablet, notebook, celular à noite. Tudo isso vai levando você a um sono mais precoce. E o inverso também é verdadeiro. De manhã você quer ligar seu cérebro, então tocou o despertador, abre a janela, deixa a luz do sol entrar, liga as luzes, né, dá uma volta ao ar livre, por exemplo, você vai perceber que você vai acordar mais rápido. Temos algumas perguntas, vamos para a primeira delas, vamos ver de quem que é, da Joana. Tenho insônia e prefiro ficar acordada à noite e dormir à tarde. Isso é normal? Então, isso não é normal no sentido de regular, mas não necessariamente isso é uma doença. Então, tem pessoas que realmente não conseguem dormir à noite, rendem mais à noite, são pessoas que às vezes trabalham, estudam, têm atividade social noturna. O ideal para elas seria dormir um sono só. Não dormir uma parte, depois outra parte. Esse sono bifásico, ele não é tão saudável. O ideal seria dormir e acordar mais tarde, à tarde no máximo um cochilo. 30 minutos, 20 minutos, para voltar a ter um rendimento forte. Mas não dizem que o sono do dia, da tarde, enfim, quando está claro, ele não é tão reparador como o sono da noite? O corpo da gente não consegue se desligar totalmente durante o dia? Durante o dia você tem muitas coisas que atrapalham o sono. A iluminação, o ritmo da casa, o barulho nas ruas, tudo isso acaba atrapalhando o sono. O sono é mais superficial. Quem tem esse problema, Kátia, é quem trabalha, por exemplo, à noite. Vigilante, médico, enfermeiro, quem trabalha em turnos, né? Aí é mais complicado. Então, por isso que esses profissionais, teoricamente, ganham mais, não deveriam ficar muito tempo nessa profissão, porque isso vai minando a saúde. O que você falou é perfeito. O sono da noite ele é mais reparador. Se a pessoa tem necessidade de dormir mais tarde, o ideal é que ela acorde mais tarde, mas que tenha um bloco de sono só. O sono tem que ser contínuo, profundo e com uma boa arquitetura. Passar a vida inteira dormindo sempre à tarde durante muito tempo, isso não é bom para a saúde. O que acontece com o corpo da gente, com o cérebro da gente, na hora que a gente começa a perceber que a gente tem sonos fracionados? Porque você precisa atingir um grau mais profundo de sono para você ter os benefícios até hormonais, né, do nosso corpo. Se a gente não atinge esse sono mais profundo, o que pode acontecer? Um monte de coisa. Por exemplo, o sono ele tem uma arquitetura com 5 fases. A fase mais profunda é a fase que a gente sonha, a fase do sono REM. A gente tem que ter uma quantidade de sono profundo muito boa, porque senão a gente fica primeiro irritado, à flor da pele, mal-humorado, ansioso. Então a parte do humor já altera na hora. No dia seguinte você já percebe isso. Outra coisa, você fica desatento. O cérebro com sono, você fica desatento, sujeito a acidente de trânsito, acidente doméstico. Sem reflexo também rápido. Totalmente, né? Sem reflexo. Você fica brigando com o sono durante o dia. Então a sonolência diurna. Tem um monte de gente que fica andando por aí e morre, por exemplo, almoça e morre de sono à tarde. Como é que ela rende no trabalho? Como é que ela rende socialmente? Então essa pessoa é tida como uma pessoa mal-humorada e às vezes o problema é só no sono. Pior do que isso, você tem doenças relacionadas à privação de sono. Hipertensão arterial. Hipertensão? Quem dorme pouco tem mais hipertensão. Tem mais diabetes tipo 2, engorda mais, porque durante o sono você libera o hormônio da saciedade. Quem dorme menos come mais e faz piores escolhas alimentares durante o dia. Você tem mais risco de infarto, derrame e a longo prazo você envelhece mais rápido e tem risco de doenças tipo Alzheimer, Parkinson também. Mas isso por quê? Em função do cortisol? Em função da adrenalina, do cortisol, da falta daquela redução da pressão arterial e da frequência cardíaca que o sono propicia. Então o sono ele relaxa toda a musculatura. Então ele é uma ponte. O cérebro durante o sono, por exemplo, organiza memórias. Ele testa a nossa criatividade. Se você privar o cérebro de sono, isso é incompatível com a vida. Ninguém consegue ficar, por exemplo, 10 noites sem dormir. É impossível. Agora,
você está falando isso, eu estou lembrando do seguinte, e adolescentes que já têm um ritmo, porque aí a gente está falando de hormônio diferente hormonal, e que também muitas vezes os pais acham que é preguiça. Ah, por que dormir tanto? O corpo necessita de um adolescente de mais horas de sono para conseguir fazer isso? A criança precisa de mais sono do que o adulto. Pode ver quando a criança nasce, ela dorme 20 horas, ela praticamente não acorda. Então, conforme você vai envelhecendo, essa necessidade vai sendo reduzida um pouquinho. O adolescente, ele é complicado. O adolescente funciona como um vespertino, que a gente falou. Ele rende melhor à tarde e ele tem dificuldade em adormecer cedo. Ao mesmo tempo, ele tem uma quantidade de sono grande, porque ele tem um gasto energético alto. Maior. A questão muscular, o auge nosso muscular é na adolescência. A questão educacional, escolar e mesmo a questão social. O adolescente tem uma demanda muito alta cerebral. Então ele precisa dormir de uma forma mais contínua e profunda. Então é comum, quando você acorda o adolescente de manhã, que ele fique imprestável, mal-humorado, sai dando patada na família inteira. E aí, depois do almoço, ele desaba. Ele dá uma cochiladinha para poder render. Se você obrigar um adolescente, nesses moldes que eu estou falando, clássico, a render o dia todo, você vai ver que isso vai dar errado, não vai dar certo. Então as escolas, muitas vezes, têm horários inadequados para essa fase da vida do adolescente? Eu acho que sim. Eu acho que a escola deveria começar um pouco mais tarde, para a pessoa poder ter um sono adequado para a fase dela e depois ter um rendimento melhor. Eu acho que as pessoas são obrigadas, não é só na escola não, Kátia, no trabalho também. As pessoas trabalham muito longe de casa, encaram um trânsito ferrado, muito forte, e acabam que elas são jogadas fora do seu relógio biológico. Agora, a gente pode esquecer, gente, que os pais têm uma participação importante nisso. Se a gente conhece os filhos da gente, o relógio biológico dele, a gente também pode fazer com que a gente tenha algumas facilidades para essa criança, para esse adolescente. Busque uma escola que tenha os horários que você sabe que o seu filho vai funcionar melhor. O que você não pode fazer, Kátia, é pasteurizar, falar assim, todo mundo é igual. Não. As pessoas são diferentes, adolescentes, crianças, adultos, jovens, graças a Deus. E você melhoraria muito o trânsito, por exemplo, da cidade, se você tivesse horários flexíveis, de escola, de trabalho, turno de trabalho. Então é importante a gente falar isso. Esse negócio de Deus ajuda quem cedo madruga. Isso não depende tem o mais vago, isso não tem o mais vago sentido biológico. Então, na verdade, tem estudos que falam que as pessoas que preferem a noite e a tarde são muito criativas, muito inteligentes e muito produtivas. Mas muitas vezes não conseguem chegar até onde poderiam por estar colocadas fora do seu relógio biológico. E o mesmo acontece com outro grupo que muitas vezes tem que trabalhar, prefere e se sente melhor trabalhando logo cedo e tem que ser jogado para um horário mais à noite. Né? Ou então tem que trabalhar em casa, porque tem gente que gosta da manhã, por exemplo, quando chega às 10 da noite o cara não consegue render nada. Não rende. Então, para essa pessoa, o ideal seria ir de manhã. E aí você conseguiria desafogar o trânsito para essa pessoa, o estacionamento, toda a dinâmica de vida, se você entendesse esses subtipos. A gente chama isso de cronotipos. E a ciência que estuda isso é a cronobiologia. É a biologia dos ritmos cerebrais, endocrinológicos. Qual é a melhor hora para você tomar um remédio ou outro? Para cada um pode ser um momento diferente. Pode ser diferente. Então, essa é a graça. Em vez de você pasteurizar, entender que as pessoas são diferentes. Mas aí isso vai dar muito trabalho. E nos dias de hoje, as pessoas querem minimizar o trabalho muitas vezes, ao invés de potencializar, né? A ação favorável em cima daquele biotipo. Se eu tivesse uma empresa agora, Kátia, eu ia falar para o meu RH assistir essa matéria aqui no Mulheres. Fala assim, vamos definir quais são os horários com maior flexibilidade para tirar o melhor do nosso funcionário. Você economizaria até em plano de saúde, até em gasto em saúde. Porque não fica doente? Você ia ter menos gente obesa, com atividade física engajada no trabalho. Então, conhecer o ritmo do seu funcionário é fundamental para definir qual é a profissão, qual é o horário. A mesma coisa vale para os alunos das escolas também. Temos mais uma dúvida? Se tiver perguntas a fazer, pode. mulheres@tvgazeta.com.br. Vamos ver a próxima da Carla. Lutar contra o sono é prejudicial à saúde? Boa pergunta. Excelente pergunta, e isso é prejudicial sim. O corpo tem que fazer força para lutar contra o sono. Então isso gera uma competição de estímulos. Você acaba não atentando para o presente. Então você está fadado a uma taxa maior de erros e você também não reconhecer às vezes o outro. Então lutar contra o sono está errado. Você tem que entender se o problema é você está com sono na hora errada, e aí é porque você dormiu pouco e tal, né? Ou se você está com algum outro problema de sonolência excessiva. Isso não é hora de procurar, por exemplo, um médico. Distúrbio de tireoide dá muito sono, depressão dá muito sono. Então, a sonolência excessiva pode configurar uma doença quando não explicada apenas pelo comportamento. Agora, essa história de controlar o sono, eu acho que também, infelizmente, a gente acaba fazendo isso porque a gente quer controlar o corpo da gente. A gente acha que a gente pode controlar o mundo, quem dirá o corpo da gente, né? É verdade. E a gente não tem que ter controle disso.
às vezes não dá, né? Então, quando a gente fala relógio biológico, não é um relógio que a gente vai lá e escolhe o horário. Reprograma igual o não computador. Não dá para reprogramar, infelizmente. Então, você tem os sincronizadores do ambiente, é bom você ter uma noção disso para poder se regular. Agora, você também tem que respeitar o ritmo do seu organismo. Porque a gente já falou aqui, a pessoa nasce com essa predisposição. Então, moldar a pessoa ao mundo é pior do que ter que moldar o mundo à pessoa. Já que é uma série de opções, são infinitas opções de coisas a fazer, eu acho que o ideal é você valorizar o seu ritmo interno, a sua predisposição genética. Vamos para mais uma pergunta? Olha, vamos ver de quem é essa daqui. Do Ivan, de Campos dos Goiatavazes? Goiatavazes? É estranho esses campos. Sou enfermeiro e percebo que tenho sono em ciclos. Fico uma fase dormindo mal e uma outra fase dormindo bem. Por que isso acontece? Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Um problema de sono? Isso é um problema. Então, o sono que você, uma hora dorme muito, outra dorme pouco, isso eu não sei como é que foi a história de vida desta pessoa, mas ele é enfermeiro. Precisa ver se em algum momento ele não passou aqueles turnos noturnos, que é uma coisa muito ruim à saúde, aquele turno 12/36. Ai, terrível. Que o enfermeiro faz muito, o médico faz, profissionais da noite, que é uma noite trabalha, depois 36 horas não trabalha e volta mais 12. Isso é a pior coisa, porque o relógio biológico ele demora pelo menos 5, 6 dias para se adaptar. Então esse cara está fazendo uma viagem para o Japão a cada 2 dias. Ele vai para o Japão e inverte, aí volta e inverte de novo. Esse cara está em constante adaptação de fuso horário. Se quando a gente volta de férias, a gente demora a pegar no tranco, literalmente, porque você mudou o seu ritmo, imagine você vivendo desse jeito. Então isso aí devia ser abolido. Em termos de saúde, esse tipo de regime é melhor fazer 6 horas noturnas todo dia, irregular, porque se a pessoa não tem rotina, não tem regularidade. Então, as férias a gente já sente isso. Feriado prolongado a gente já sente. É verdade. Então quando tem 4, 5 dias, na segunda-feira, terça, é na quarta-feira que você vai otimizar o seu ciclo. Então para a saúde, para o relógio biológico, é importante a regularidade. Temos aqui algumas dicas, vamos ver. Tem uma pergunta, mais uma? Então depois a gente mostra as dicas. Ó, Samuel de Mogi das Cruzes. Devo respeitar o período que tenho mais sono ou me forçar a dormir à noite? Volta aí, você já me disse por isso. E você... não, vamos responder agora, depois a gente vai. Vamos responder? Vamos aproveitar. Então, a pergunta dele é se ele tem que forçar ou não a barra. Isso praticamente não existe em termos de saúde. O ideal é mudar os hábitos diurnos e noturnos, de modo a que ele venha a ter sono no momento melhor para ele dormir. Mas ele precisa ter umas orientações para conseguir controlar isso, né? Sem dúvida nenhuma. Usar o ambiente e o comportamento. Como você disse, a gente manter a luz adequada. A alimentação, qual hora que ele vai fazer atividade física, como que é o quarto desse cara. Então, você quer dormir, você tem que usar técnicas para desligar o cérebro. Você quer acordar, técnicas para ligar o cérebro. Mas, por exemplo, essas técnicas a gente consegue perceber as diferenças aplicando elas em pouco tempo ou não? Consegue. Consegue? Consegue. A regularidade, a rotina demora pelo menos 1, 2 semaninhas. Mas tem dicas que são rápidas. Por exemplo, você quer ligar o seu cérebro de manhã, abrir a janela e deixar a luz entrar pelo menos uns 5 minutos. Então eu teria que dormir, vamos dizer, com a veneziana aberta para quando começar a amanhecer eu acordar aos poucos? Não. Isso, se for possível, seria perfeito. O mundo ideal, na natureza, né? Porque você não acorda de uma vez. Isso, mas o mundo real seria como? Toca o despertador, você acorda naquela escuridão total, pé da vida, aí você, em vez de você resolver as coisas, você abre a janela. Enquanto você vai lembrar o seu nome, que dia que é hoje, a janela já está aberta. O sol já está entrando no seu olho e já está ligando o seu cérebro. Então isso é uma coisa boa. Regularidade, luz, atividade física. A atividade física liga rapidamente o cérebro. Não precisa correr a São Silvestre de manhã. Sim, mas faz uma caminhadinha, Uma pequena caminhada, vai na banca comprar um jornal, vai levar o cachorro para passear, faz um alongamento. Quer outra coisa que ajuda? Banho de manhã. Você acordou lá meio... zumbi, Walking Dead, acordou lá zumbi, saiu, não sabe nem onde você está, vai tomar um banho. Ainda mais porque o banho tem uma atividade física, né? Você vai se enxugar, você vai movimentar, e você vai ter que defender a temperatura do corpo, porque a água não vai cair na temperatura igualzinha do seu corpo. Isso vai aumentar a adrenalina, o cortisol. Se você tiver um banheiro arejado, com uma boa janela, você vai fazer as 3 coisas numa só. Então o banho da atividade física, a luz e também a água, mudando a temperatura do corpo. A alimentação. Um pouquinho de cafeína de manhã, proteínas, uma dieta rica em carboidratos, alimentos integrais. Isso também energiza o cérebro. Mas infelizmente as pessoas fazem o contrário.
não se alimentam de manhã. Todo mundo sai correndo porque fala assim, vou dormir mais 10 minutinhos, porque assim eu rendo mais durante o dia. É isso mesmo. Aí não toma café da manhã, fica sem energia, porque o corpo tem já, primeiro, esse período longo da madrugada que a gente não se alimentou, a gente acorda e não se alimenta de novo. Quer dizer, você vai se alimentar quando? Lá para as 11 da manhã, 10, 11 horas? É muito tempo sem oferecer nada para o corpo, né? E muita gente fala, eu não tenho fome de manhã, mas é um ciclo vicioso, não tenho fome, não me alimento, rendo mal de manhã e vai, se não quebrar isso, então muita gente que não gosta de acordar cedo faz o quê? Acorda no último segundo, aí ela sai tudo escuro, né? Sim, entra na roupa e sai de óculos escuro ainda, né? Sai de óculos escuro, mercolheira e vai trabalhar, errou tudo. Então ela tem que acordar um pouquinho mais cedo, se expor à luz, perfeita a luz do dia, então manter o olho aberto, atividade física, nem que seja uma coisa leve, e tem que se alimentar de manhã, nem que seja um pouquinho. Com o tempo, ela vai perceber que o relógio vai mudar um pouco, vai responder a esses sincronizadores do dia a dia. Esses estímulos, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, se nada disso resolver, olha para sua noite de sono. Faz ao contrário, vê se você não consegue desligar o seu cérebro um pouquinho antes. Porque não tem milagre. Se vai dormir 2 da manhã, 1 da manhã e tem que acordar 6, ela vai pagar o preço da sonolência matinal. Temos algumas dicas, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dicas para ser mais matutino. Então, procurar ter horários constantes, né? Perfeito. Hora para dormir, hora para acordar. Tentar não mudar muito isso no final de semana, feriado prolongado, nas férias. Então, a regularidade regula muito bem nosso relógio biológico. Então, vou escolher um horário para eu acordar, um horário para eu dormir e vou seguir na medida do possível. Sempre na medida do possível, até porque a vida nos coloca em situações que você também tem que saber fugir da rotina. Mas, de modo geral, a rotina ela é boa para o relógio biológico. Vamos para mais uma dica? Vamos ver. A próxima. Essa aqui é aquela anterior. Aqui, ó. Proteínas de manhã ajudam a ter mais disposição? A alimentação de modo geral, proteína tem alguns estudos mostrando aquela dieta mais americana, né? A gente não sabe exatamente qual a razão da proteína. Porque mas se o carboidrato é energia... Isso, teoricamente deveria ser a cafeína e o carboidrato. Mas pessoas que estudaram aquela dieta americana, que não é tão saudável, porque tem gordura e tal, perceberam que essas pessoas se ligam mais rápido. No Brasil isso não é tanto rotina, né? É mais a proteína do leite, derivados, né? Ou do peito de peru e tal. Mas eu acho que é uma coisa interessante, tomar café, se expor um pouquinho à cafeína, alimentos integrais, que oferecem a glicose de maneira mais lenta durante o dia. Não vai naquele pico, né? E um pouquinho de proteína. Ora, fonte boa de proteína. Não vai ter um ovo frito, uma salsicha, um bacon, igual os americanos às vezes fazem. Isso você acorda, mas também depois você infarta, né? Então é melhor você ficar você acorda vivo, para infartar, né? Se manter vivo durante o dia. É verdade. Olha, exercícios logo cedo aumentam o pique. Isso é uma grande verdade. Isso é verdade. Quem é matutino sabe disso. Você acorda, faz uma atividade física, você fica apto a um monte de coisa. Para quem tem dificuldade, não é fácil fazer uma atividade tipo uma musculação ou uma corrida. Até porque tem que tomar 2 banhos, trocar de roupa, não cabe. Mas pelo menos um alongamento, passear um pouquinho no quarteirão, ir na padaria tomar café, comprar um jornal. Mas por que o exercício físico aumenta o pique? Quer dizer, o que durante a atividade física, que processo químico acontece no nosso corpo para a gente ter essa disposição? Porque isso vai até de noite. Quer dizer, não é só naquele período da manhã que você fala assim, que legal, fiz uma ginástica e fiquei bem. O dia inteiro você passa a ficar bem, né? A atividade física, ela aumenta a serotonina, bem-estar, a dopamina, também do prazer. Ele aumenta um pouquinho o cortisol, mas depois baixa o cortisol no resto do dia, aumenta a adrenalina. Quando você recruta, chama um músculo para funcionar, você tem que despertar o corpo. Até para tomar cuidado, para não se machucar. E isso é um benefício que vale para o resto do dia, da semana, do mês e da sua vida. Mas e que área do cérebro é estimulada? Várias áreas. De novo, quando você acorda e tem que recrutar os músculos, a movimentação toda depende do lobo frontal. As regiões mais profundas do cérebro vão liberar serotonina, vão liberar dopamina, vão liberar adrenalina. Então, o seu organismo ele vai ter que ser ligado para a atividade física. Com isso, você baixa a ansiedade, você melhora o sono da noite. Então a gente recomenda para quem tem insônia fazer atividade física. Isso diminui a pressão arterial a médio e longo prazo, diminui o colesterol ruim, aumenta o bom colesterol. Então, a atividade física não tem como você pensar em qualidade de vida sem atividade física. Mas é interessante como os 10 primeiros minutos da atividade física são terríveis, né? São. São aqueles que a gente tem vontade de desistir. Depois desses 10 minutos, e a gente tem que ficar esperto para a gente não ceder a eles, aí pronto, você consegue render muito mais até na atividade. O que acontece no cérebro? Ele leva esse tempo para aquecer e liberar isso. A gente chama isso de latência, né? A pessoa começa, tanto que a gente recomenda, por exemplo, a pessoa não sai correndo. Ela começar a caminhar, trotar e correr no final
da caminhada. Mesma coisa na academia. O alongamento e o aquecimento, ele vence a latência, porque senão você vai estar martelando o seu cérebro, que vai dar um feedback negativo. Olha, você está fazendo alguma coisa errada, eu não estou gostando. Não é legal isso. Vamos parar com isso já. Aí surge o quê? A preguiça, a frustração. Então começa devagar, vai aquecendo, né? Não vai de uma vez com muita sede ao pote, porque o cérebro demora esse tempo. Por quê? Porque isso é bioquímico. Mas por isso que as pessoas dizem que a atividade física é viciante. Não é que vicia, é que você percebe que o seu corpo funciona muito melhor e que a disposição acaba se ampliando para o dia inteiro. Exatamente. O bem-estar que a atividade física traz. Agora, qual é a melhor atividade? É aquela que você gosta, é aquela que você mantém com regularidade e tem que ter pelo menos algum componente aeróbico. É fundamental para o sono, para o ritmo de vida, para a atenção, para a memória, algum componente aeróbico, não só a musculação. Tem que ter um gasto energético um pouco aumentado. Ou uma caminhada, ou uma corrida que seja. Uma corridinha, uma natação, uma aula de dança. Tem um monte de coisa que é atividade física, uma bicicleta. E se você puder fazer isso ao ar livre, melhor ainda. Ah, sim, porque você tem outras a questão da respiração, né? A luz, né? Então isso vai trazer o seu dia com muito rendimento. Quem tem insônia, tem um horário melhor para fazer atividade física de manhã ou à noite? Quer dizer, quando a gente estimula também demais o corpo à noite. Eu saio daqui 6 horas. Por mais que fale assim, o programa é tranquilo, mas a adrenalina da gente fica no pico por 4 horas. Para mim é tranquilo. Fica 4 horas com a adrenalina lá em cima. Você leva 2 horas para o corpo voltar ao normal. Eu, quando venho, eu não durmo na noite. Você não dorme? Eu fico com muita adrenalina. Mas você está mais acostumada, né? Acho que é pelo tempo. Mas leva 2 horas para você voltar ao normal. Imagina quem faz atividade física, chega em casa, toma um banho e vai dormir. Essa colocação que você fez, ela é perfeita, Kátia. Então, a atividade física é ótimo para o sono. Quem tem insônia tem que fazer atividade física, mas a gente orienta sempre antes das 8 horas da noite. Se fizer próximo da hora de dormir, isso eleva a temperatura, aumenta a adrenalina e você perde o sono. Então, atividade física regular antes das 8 horas da noite. Ah, mas é impossível, Leandro, não dá. Se é impossível, então você faz a atividade, depois diminui a intensidade, toma um banho um pouco mais prolongado, ou seja, você vai ter que usar uma técnica artificial para desligar o seu corpo mais rapidamente. Um banho mais quente? Um banho morno, não quente nem muito frio, um banho morno para trazer a temperatura de volta ao seu normal, né? Frio não é bom também, porque vai ligar muito você. Então, um banho morno, um pouquinho mais prolongado, uma leitura, ouvir música, ir para um ambiente sem iluminação, né? Então, se você cuidar desse ambiente e dessa atividade de transição entre a atividade física ou intelectual do dia e à noite, você vai dormir melhor. Bom, o mesmo vale para as crianças, né? Quer dizer, normalmente o que acontece? Hoje em dia, os pais trabalham, homens e mulheres. Quando a gente chega em casa, é a única hora que você tem para ficar com os filhos. E os filhos já ficam esperando isso. Parece que o relógio biológico deles também fica alterado. De que forma a gente pode trabalhar com as crianças para dar atenção, mas sem estimular nessa ansiedade? Eu volto e você já me diz, tá? Voltando aqui ao doutor Leandro. Quer dizer, como agir com as crianças para a gente também não estimular essas crianças a ficarem ansiosas e aí terem dificuldade de dormir no momento que a gente chega? Essa pergunta é muito boa, porque é difícil mesmo. Criança é complicado. Então você tem uma certa culpa por ter ficado longe dos filhos o dia todo e às vezes quer realmente brincar. Agora tem que tomar um pouco de cuidado. Aquelas brincadeiras que exigem uma condição muscular, uma agitação maior, tem que ser no começo da noite. Depois você tem que migrar para atividades mais passivas. Então sentar, vou contar uma história, ler um livrinho. É muito comum as pessoas estimularem até a última hora, achando que elas vão ficar acabadas. Não, elas vão ficar ligadas. Então, rotina, regularidade e conhecer esse tipo de transição é importante. Outro erro, Kátia, é aquelas brincadeiras com iluminação direta. Aí vamos ligar o tablet ou vamos assistir um videozinho no tablet. Aí coloca, por exemplo, a 10 centímetros do rosto da criança. Isso não ajuda a criança a produzir a melatonina e ter sono. Então, se vai mostrar alguma coisa visual, né, numa tela, com exposição de luz, faça-o no começo da noite. Temos mais uma dúvida? Vamos vê-la? Olha, vamos ver de quem que é. Da Yara, aqui de São Paulo. Tem uma filha de 7 meses. Qual o melhor horário para o bebê dormir e acordar? Super complicada a pergunta. Não é? Cada bebê é de um jeito, cada fase é de um jeito. Depende se o aleitamento é materno ou se o aleitamento é artificial já. Então, um bebê, de modo geral, no começo, nos primeiros meses, ele dorme quando ele quer e acorda quando quer. Então, na verdade, os pais eles mais se adaptam do que gerenciam essa questão. O que você não deve fazer é piorar. Por exemplo, ficar tirando o bebê Às vezes o bebê só perdeu a chupeta, aí você tira do berço, e você chacoalha, e você brinca. Então tentar ver qual é a evolução natural da noite do seu filho. Mas, por exemplo, um banhinho.
na hora que você acha, porque criança, bebezinho, fica mais calmo depois de um banho. Você pretende organizar mais ou menos esse relógio biológico da criança, não posso dar um banho quentinho, morninho, e já diminuir o ritmo, a luz do ambiente para ajudar? Se você tem um bebê um pouco mais agitado, essas dicas são fundamentais. Um banho próximo da hora de deitar, isso vai dar uma boa acalmada. Uma mamada antes de deitar, para que ele não bata o jejum logo na primeira, segunda hora de sono. O ambiente, um quartinho com pouco estímulo. Pouco ruído também, pouco ruído, às vezes tem que olhar a janela, qual a localização perante a rua. É muito comum as crianças acordarem assustadas nessa hora. Então, o hábito tem que ser regular. Então, se você, qualquer coisinha, vai lá, tira o bebê, vai lá e pega, nina, o bebê começa a usar o sono contra você. E o seu ritmo não aguenta tanto. Na dúvida, pode pedir ajuda para o pediatra. O pediatra, ele ajuda muito, porque ele conhece o bebê, aquele bebê específico, e consegue dar dicas específicas para aquele ambiente. Lembrando, gente, que pais ansiosos, filhos ansiosos. Sem A dúvida. criança acaba percebendo isso no ar, literalmente. Se a gente já percebe no ambiente, a gente sendo adulto, imagina uma criança que é mais suscetível a esses estímulos, né? Então a gente também pode ficar atento, perceber quando a gente está muito irritado, que os filhos ficam irritados também. É o tom da voz que você vai falar, o tipo de comunicação com o seu filho, o tipo de ambiente que ele está inserido. Então, a fuga da rotina. Então, o bebê tem dificuldade em fugir da rotina também. Então, tudo isso tem que ser atentado se você quer ter um bebê um pouquinho mais tranquilo. Olha, e nunca esqueça que se você tiver alguma dúvida ou está sentindo algo diferente daquele habitual da sua vida, busque uma ajuda médica. Às vezes o que parece ser tão simples pode ser um início de um problema que, quando diagnosticado logo no início, você consegue ter um resultado perfeito, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Qualquer coisa que saia do normal da sua vida, buscar um médico de confiança. Sem dúvida você vai ter o alívio mais rápido e vai evitar de colocar aquela sujeirinha debaixo do tapete. Que não adianta nada. Não adianta. Em saúde isso não adianta. Não adianta. Olha, doutor Leandro Teles, que é neurologista, claro que volta mais vezes ao programa. Se você quiser sugerir algum tema, fique à vontade. Será muito bem-vindo, por sinal. Obrigada, viu? Obrigado, Cátia. Pode deixar só o site pro pessoal? Deve, www.leandroteles, é um portal de neurologia.com.br. Então, Leandro Teles, tudo junto, com L só. Lá a gente colocou, inclusive, o texto sobre a pauta de hoje. Se a pessoa quer saber se ela é mais matutina, mais uma linguagem bem fácil. Totalmente, né? É um site movido para o público totalmente leigo. Não sabia que você tinha esse site. Ai, bom saber, agora a gente acessa. Nesse site a gente tem uma comunicação que a pessoa pode mandar perguntas, sugestão de pauta para a gente abordar aqui com vocês. Muito bom. Leandro Teles, com L só.com.br, Leandro Teles tudo junto. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.